Eu parei pelo seguinte, como eu disse, eu comecei a acompanhar o trabalho dele bem no começo. Eu lia todos os blogs que ele postava, tipo... Quando eu conheci foi, sei lá, no final de 2013, algo assim, mais ou menos. Aí eu comecei a ler os blogs de 2011 pra frente, foi quando ele começou a postar, e via as palestras tudo, né? E na medida que ele ia lançando, eu ia lendo os lançamentos e vendo as palestras. Então o site principal dele, eu li tudo que tinha de conteúdo, tudo que ele postava. Ele tem outro site que é o Wicca, né? Igreja Cristã de Atom. Eu li todas as abas, todos os departamentos, todos os posts que ele tem, né? Todas as... Como eu posso dizer? Tudo que tem no site eu li também, né? E aí eu fiz ressonância com CD, usando o CD por volta de uns 2 anos mais ou menos. Depois eu ainda continuei fazendo por um tempo sem o CD, né? Só por onda. Quem conhece o trabalho dele, já fez, sabe bem como que é o esquema. E eu parei por quê? Porque eu fui estudando, né? Fui entendendo. E eu estudava muito mesmo, já falei isso várias vezes. Eu gosto de deixar isso bem claro, né? Porque chega pessoas em nossa escola, que é a Escola de Lúcifer, escoladelustre.com.br, para quem não conhece. E não consegue, não sabe que a gente estudou o trabalho dele e acha que a gente está atacando, né? Eu já expliquei que a gente não ataca. A gente comenta porque a gente tem que fazer comparações, análise, posicionamentos de questões que a gente não vê coerência para reposicionar, né? E também quem acha que não somos da luz, ou somos do mal, ou estamos fazendo errado porque estamos falando do Hélio Couto, deveria julgar ele também da mesma forma, porque aí a pessoa fala, ah não, mas ele cita o Amit Goswami, ele fala bem do Amit Goswami. Verdade, ele cita o Amit Goswami e fala bem. Primeiro, a gente cita ele, eu não estou falando mal dele. Aqui nesse caso eu vou falar porque eu parei de usar ressonância. Por causa de discordância, alguns pontos, etc. Já eu explico. Mas o Hélio também faz isso, e ele não só fala bem, entendeu? Ele faz comparações, análise, critica. Eu posso dar exemplos, né? 2 exemplos que eu sempre dou quando eu falo sobre esse assunto, e são exemplos válidos. Ele fala, por exemplo, do Jung e do Freud, e ele não só fala dos dois, como compara. Tem uma palestra, a palestra Akhenaton, por exemplo, ele fala muito do Jung e do Freud, fala dos diálogos que eles tinham, da treta que eles tinham, e ele deixa bem claro que ele prefere o Jung. Ele fala que o Jung que estava certo, ele prefere ali o monoteísmo, ele não consegue entender o politeísmo, etc. No caso de psicanálise, né, psicologia. Mas também tem no caso de economia, por exemplo, ele também tem a opção dele, ele faz as comparações, ele tem a palestra lá, como que chama? Suicídios econômicos, onde ele fala sobre o sistema bancário e tudo mais. Aí ele fala sobre economia, né? Então ele fala sobre John Nash, ele explica lá que o Nash ganhou o prêmio Nobel, e é só pesquisar aí que é verdade, ele ganhou o prêmio Nobel de Economia, Nobel em Economia em 94, salvo engano. E em cima do também que recebeu o prêmio Nobel, Adam Smith, ele fala que o John Nash que está certo, não o Adam Smith. Então esses são 2 exemplos bem básicos para vocês verem que ele também fala de outras pessoas, que ele faz comparação, seja de pessoas vivas, seja de pessoas mortas, ele faz isso. Então isso é uma coisa natural, não dá nem para entender por que as pessoas nos atacam desse jeito, falando que, enfim, falando das coisas que falam, né, sobre isso. E então eu parei de usar a ressonância pelo seguinte: eu fui, primeiro ponto, eu já comecei a sentir que eu não precisava mais usar a ressonância, eu tinha usado por muito tempo e tudo mais. E para além disso eu fui meio que entendendo o mecanismo do funcionamento dela. Não é o que eu vou explicar aqui agora nem nada, e tem vídeos na nossa escola explicando, o próprio Bob explicando como funciona a questão de como que é isso de ressonância harmônica, né? Como com uma ferramenta funcionaria, né? Com a proposta que ele dá. E eu parei porque eu comecei a entender como que é a função da ferramenta, de fato, para que ela serve. E também porque eu comecei, eu de cara, eu já fui pro 6º degrau lá, né, da escala de Maslow. Muitos vão falar que é arrogância, que é prepotência, mas não é, porque para quem não sabe, eu já expliquei, vou dar uma passada rápida. A escala de Maslow é baseada nas necessidades humanas, né. Todo humano ali, ele tem as necessidades dele interna e externa também, que ele tem que suprir para ele poder pensar em outra coisa, fazer outra coisa. Então você tem ali na base ali, você tem as necessidades de sobrevivência mesmo, né? Que é comer, ter onde morar, um abrigo e tal. Então você vive para isso, por isso. Você tem que buscar isso, solucionar isso. Aí solucionado isso, você já solucionou a questão da sobrevivência. Você já não vive mais você já não sobrevive mais, você passa a viver, porque você tem ali o que comer, você tem onde morar. Você já não tem mais essas preocupações. Então você já vai para a 2ª escala do degrau lá de Maslow, que seria o relacionamento, né? A reprodução,
e sexo, né, assim, para ser mais batido. Porque você, como você supriu as anteriores, você tem onde morar, comer e tal, você começa a pensar nisso. Então você vai buscar um relacionamento, pá. Depois que você solucionou esse degrau, esse segundo degrau, você já está capacitado, porque você não preocupa mais ali com quem se relacionar, em fazer sexo, em namorar, em ter carinho, em ter um companheiro, parceiro. Você não pensa mais nisso, você já tem, você já é seguro em relação a isso. Então você já está apto a pensar no terceiro degrau, que seria o poder. Eu ia chegar no final para dar um adendo, mas eu já vou falar de uma vez. Vale lembrar que na escala, do começo ao fim, não necessariamente você precisa ter suprido aquela coisa tendo ela, seja qual for. Por exemplo, vamos pro primeiro. Não necessariamente você tem que ter uma casa, um abrigo, que comer certinho para você já estar pensando no terceiro degrau, que é o poder. E etc. No final eu explico de novo, vocês vão entender melhor. Então, ó, no terceiro degrau você quer poder, porque você já tem relacionamento, você já tem o que comer, você já tem moradia. Então o poder abrange muita coisa, mas para você entender bem, por exemplo, você já vai estar falando sobre política, vai querer entrar na política, vai querer ter um status de poder, dominar, né, domínio. Você quer estar mais acima dos demais, por assim dizer. Suprido essa necessidade, você já pode pensar no quarto degrau, que seria o autoconhecimento. Porque você já supriu isso tudo, você já tem poder, você precisa ter o que fazer, você precisa ter para onde se mover, você precisa ter o que fazer em sua vida. Mas como você já supriu praticamente tudo que você precisava para estar ali no topo, no terceiro degrau, no caso, então você já começa a pensar no autoconhecimento. Você fala, porra, eu quero me conhecer e conhecer as coisas. Então o autoconhecimento começa a partir do momento que você começa a se interiorizar, ou então começa a ler livros, você começa a pensar em expandir ali a sua consciência, expandir os seus parâmetros referenciais, expandir tudo aquilo que você sabe. Então é isso, você começa a ler, estudar, perguntar, conhecer pessoas sábias, né? E assim vai. Sendo assim, você vai expandindo, aí querendo ou não, você vai começar a esbarrar no quê? No que a gente chama de espiritualidade, né? Na religião, na religiosidade, a real. Por quê? Porque o autoconhecimento leva nisso, é inevitável. Então quando você já deu esses saltos, os 4 degraus, você vai para espiritualidade. E quando você de fato consegue chegar nesse nível da espiritualidade, você chega no que o Hélio Couto chamou de 6º degrau, é o que ele acrescentou, que seria o quê? O que ele chama de unificação com o todo. Eu já tenho um vídeo no meu canal que chama-se A Unificação do Todo, do Hélio Couto. E na live de ontem também a gente falou muito sobre isso, que era a live reagindo ao Hélio Couto. Se alguém quiser deixar, Adri, se quiser deixar aí nos comentários, para quem quiser assistir, se estiver fácil aí. Ou então depois eu coloco na matéria também. Enfim, mas é só ir no canal do Bob Navarro e procurar lá a live reagindo ao Hélio Couto que vocês vão ver. Aí o 6º degrau seria essa unificação com o todo. Então o que acontece? Em resumo, eu falei que eu não ia explicar, mas na verdade, para dar contexto para o que eu vou falar, eu vou ter que explicar um pouco. Em resumo, a unificação com o todo é o quê? Ele explica lá durante as palestras, nos livros e tudo mais, que a ferramenta dele possibilita a pessoa ter casa, carro, apartamento, e que a própria pessoa em si, ajustando ali seu magnetismo interno, trabalhando ali com seu ego, né? Eu vou falar da forma que ele fala, que eu já ia usar argumentos aqui da nossa escola, só que aí mistura as coisas e as pessoas podem pensar que é ele que explica assim, mas não. Você tem que trabalhar com o seu ego, limpar, que ele fala, né? Você tem que ir se limpando. Na medida que você vai se limpando, é o que ele explica. Você vai melhorando seu magnetismo interno, pessoal. Então, consequentemente, você poderá, teoricamente, atrair para si mesmo coisas melhores, casa, carro, apartamento. Só que, ainda que ele fale isso, ele também fala que para a ferramenta funcionar mesmo, o 6º degrau seria o quê? Soltar tudo. Você já não... Eu vou falar de fato o que é o 6º degrau dele. Aí chega um ponto que eu parei de usar a ressonância também por isso. Por quê? Eu já tinha entendido. Falei, caramba, então peraí. Se o 6º degrau você já não quer mais nada, você entende assim que o amanhã pertence a Deus, que tudo acontece pela vontade dele, então você não sente mais necessidade de ficar pedindo coisas. Você mais quer agradecer pelas coisas que tem do que pedir coisas. Então para mim não fazia sentido nenhum mais eu continuar usando a ferramenta, sendo que eu não queria ficar pedindo mais coisas, seja elas quais forem. Até porque também eu já tinha pedido muitas coisas.
Então, uma das coisas que fez eu parar de usar a ressonância harmônica foi isso. Mas também, em paralelo, consequentemente, eu já estava me cansando daquilo tudo, porque eu já tinha estudado muito e continuava estudando. Eu vi cada palestra por mais de 10 vezes, cada uma, assistindo, ouvindo em MP3, lendo no livro, os tomos, né? Então eu fui saturando daquilo, porque eu fazia assim a ferramenta, eu tinha lido várias vezes o manual, entendi o trabalho, hein? Pra quem acha que eu não entendi, eu vou até falar os livros que eu li e tudo certinho, pra vocês verem que eu conheço assim, o trabalho do cara. Talvez até mais que você, que possivelmente esteja vendo aí, já querendo me julgar, falando que eu tô julgando o Hélio Couto, que eu preciso da Hélio Couto, que eu não conheço o Hélio Couto. E normalmente quem fala isso é pessoas que começou a estudar agora, ele faz uns 3 meses de ressonância harmônica só, tá começando, viu algumas palestras, 5, 6, 7, 8, eu vi todas as palestras. Quando eu estudei as palestras dele, ele não tinha lançado nem a plataforma EAD ainda. E quando ele lançou, eu ainda estava estudando muito. Eu tenho lá 100% do caminho das palestras tudo feito lá, do caminho das palestras. Ainda tem outras que eu vi, né, tem cursos que eu cheguei a fazer. Eu confesso que eu não cheguei a comprar as aulas dele nem nada, mas eu cheguei a ver algumas, porque pessoas que compraram me permitiram ver. E também porque eu não quis ver, porque eu já percebi que chegou num ponto do trabalho dele que virou mais do mesmo. Não estou criticando, isso é até natural, é normal, porque ele vai pegando os nichos de assunto e vai meio que esmiuçando ele ali tudo para suprir a necessidade daqueles que precisam disso. Mas para quem entendeu pelo caminho das palestras, já entendeu tudo que eu tinha para ensinar. Então por isso eu não comprei nem nada, porque não precisava. Então eu parei também porque em paralelo eu fui me cansando do trabalho dele. E eu fui percebendo que a coisa não era bem daquela forma como ele diz que é, e eu pensava que era e tudo mais. Eu vi que faltava alguma coisa. E nesse ver que faltava alguma coisa, eu continuei estudando como eu sempre fiz, né? Eu li vários dos livros que ele indica na lista de livros dele. Todos que eu tive acesso, eu li, consegui comprar, impresso, que eu ganhei, eu li, que eu achei em PDF, eu li. Os que eu não li foi porque eu não consegui comprar, não achei em PDF, então não tinha como eu ler, que são a minoria. Mas eu li os livros que ele indica na lista principal, que ele indica durante as palestras. Eu via os filmes que ele indicava para assistir, tudo. O cara falava para fazer, eu ia fazendo, porque eu queria descobrir aquilo que eu não estava achando, que precisava descobrir. Então eu estudei vários outros trabalhos também, não só Hélio Couto, no caso estou falando dele aqui, mas eu via vários vídeos, várias pessoas por aí, né, vários mestres, vários sábios, e não encontrava aquela coisa que eu buscava internamente, né. Por um tempo eu juro que eu acreditei em encontrar razoavelmente no trabalho do Hélio Couto, porque ele explicava sobre o vácuo quântico e tudo mais, o que fez eu entender melhor questões bíblicas, que na época eu tinha deixado de querer entender porque não fazia sentido científico. Aí, como que eu posso dizer? Sem deixar muito longo, né? Porque eu já falei muito desse assunto, então tem uns vídeos aí no meu canal, para quem interessou, para quem gostou, viu sinceridade nas minhas palavras, no que eu tô falando, e se serviu de alguma forma, veja os outros vídeos que você vai entender melhor, se aprofundar melhor nos temas em geral. Mas então aí nesse meio tempo que eu fui me cansando do trabalho de Couto e fui estudando outras coisas e reconectando algumas coisas na minha vida pessoal mesmo e tal, reaproximando de pessoas que a gente já havia se afastado por um tempo, que hoje se encontra aqui na escola e tudo mais, tipo, enfim, né? Aí eu acabei encontrando, né, o trabalho do Bob Navarro, que fundou a Escola de Lúcifer, que muitas pessoas, principalmente do Hélio Couto, e os alunos do Hélio Couto, tem muito preconceito por ter os conceitos formados, porque eu lembro bem como é que eu conheço o trabalho do Hélio Couto, eu lembro bem como é que raciocina uma pessoa que tem o trabalho do Hélio Couto totalmente como verdade, entendeu? Tipo, como se tudo que ele falou é isso e pronto, acabou. Então eu entendo o porquê que as pessoas têm preconceito com a escola e etc. Porque, só um exemplo, o cara posta e ensina que, tipo, você conhece se um ser é da luz ou não pelo jeito que ele fala, entende? Aí você vê alguém, pelo jeito que ele fala, se ele xinga, se ele fala palavrão, você sabe se é da luz ou não. Parece fazer sentido, só que não é bem assim, a gente explicou várias vezes. Então, se você chega e vê alguém tendo um posicionamento mais pro lado do K, mais na fúria ali, ó, é claro que ela não vai conseguir entender, porque ela pensa, aquele ser ali não é da luz. Então, eu até entendo. Mas, a questão, e como a gente já falou várias vezes assim, e falou na live ontem também, o Rogério comentou lá e é um fato, e a gente comentou também, o próprio Bob falou também no decorrer, que aqui na Escola de Lúcifer tem muitos
alunos da escola, né, membros da escola, que eram aluno do Hélio Couto, que estudou Hélio Couto. Então, uma prova disso, duas das pessoas que mais estudaram Hélio Couto no mundo tá aqui na escola, que sou eu e o Rogério. E eu não falo isso com prepotência nem arrogância, tanto que eu desafio qualquer um que quiser, né, que acha necessário. Eu não tô desafiando por arrogância, que eu quero provar alguma coisa. Eu tô falando, pra pessoa, se a pessoa acha que eu não conheço, tô falando de coisa que eu não sei, eu topo fazer uma live, fazer alguma coisa, trocar uma ideia e provar, mostrar. Eu sei sim, olha aqui, ó, ele ensina isso, tem esse livro, isso, etc. Então, aí eu parei também, né, eu já tinha parado de fazer ressonância harmônica, e eu meio que desvinculei totalmente ali do trabalho do Hélio Couto, porque eu divulgava o trabalho dele, entendeu? Eu era um, pra quem conhece o trabalho vai saber, eu era um ativista quântico. Eu levava aquilo a sério, entendeu? Eu levava as mandalas, né? Eu me considerava um ativista quântico. Revolucionário quântico, na verdade. RH, revolucionário quântico. RQ, aquela mandala do RQ, revolucionário quântico. Eu me considerava um. Então eu levava a sério o negócio, né? Assim como eu faço aqui na escola também. Só que a diferença é que aqui na escola, eu não sinto mais aquela coisa interna de tipo, eu tô repetindo, ó, quando eu achei o Hélio Couto, aquele conhecimento, eu tive sim aquele vislumbre de agora sim eu encontrei aquilo que eu sempre procurei. Só que na medida que eu fui aprofundando e tal, eu vi que ainda não. Aquilo ali, ele só me ampliou ali o meu entendimento, a minha visão e tudo, mas aquilo que eu procurava permanecia ainda em mim. E isso eu encontrei na escola, de Lúcifer, DL. Então, ó, eu parei de usar a ressonância por isso. Primeiro ponto. Porque antes mesmo de ter encontrado a escola, eu já tinha sentido, eu já tinha determinado que eu não precisava mais da ferramenta. E também porque nesse interim, eu acabei conhecendo a escola e me desvinculei totalmente do trabalho do Hélio Couto, né? No sentido de divulgação, essas coisas que eu fazia muito, né? Hoje eu vivo e faço pela nossa escola, pela escola de Lúcifer.